Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques, essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. Vocês têm relógios e nós temos o tempo. O mais famoso ditado afegão sintetiza de forma bem clara a situação que atormenta o mundo neste início do mês de agosto de 2021. Cerca de 2 meses antes de se completar 20 anos do início da invasão e ocupação estadunidense no território do centro da Ásia, o que é que nos deparamos? Com uma saída melancólica das últimas forças especiais da grande potência ocidental, deixando para trás um rastro de muita tragédia e principalmente de muitas questões, de muita dúvida. O Talibã, aquelas forças que governavam o Afeganistão entre o período de 1996 e 2001, que, segundo o relato dos Estados Unidos, seriam varridos do mapa após o 11 de setembro, os ataques terroristas do 11 de setembro, 20 anos depois, está renovado, muito mais forte, mais bem articulado, e volta a governar o Afeganistão. No vídeo de hoje nós vamos tratar um pouco desse tema, nós vamos procurar desatar alguns dos nós que chegam às pessoas aqui no Ocidente bastante, vamos dizer assim, enrolados, né? Criando muita dificuldade de compreensão. Para que isso possa acontecer, nós vamos, obviamente, contar um pouco dessa história. Nós vamos retroceder alguns anos para que vocês possam entender que situação é essa que acabou explodindo nesse momento, né? O que serviu de preâmbulo para tudo o que está acontecendo hoje. Para início de conversa, é importante a gente ressaltar, né, que o Afeganistão é um território, é um país, né, que tem na realidade se encaixa dentro daquilo que nós chamamos das fronteiras artificiais criadas pelas potências imperialistas europeias no século XX, criado em uma região ali do centro da Ásia, e definidas essas fronteiras exatamente pelas forças de ocupação, pelas forças de um passado, no caso especificamente o Reino Unido. Esse território, conhecido como Afeganistão, é um território bastante inóspito, é um território que vai misturar de um lado o deserto com uma série de cordilheiras, com muitas montanhas. Estamos falando de uma área, de uma região bastante montanhosa, tá? É uma região de difícil acesso. Essas condições de difícil acesso dessa área acabaram fazendo com que esse território, que já foi pretendido por diversos impérios no passado, nunca tenha conseguido ser conquistado por um tempo de muita duração, digamos assim. O povo afegão, o povo que ocupa essas áreas, mesmo sofrendo inúmeras tentativas de invasão, passado algum tempo acaba resistindo e expulsando os invasores. Essa história aconteceu na antiguidade com a invasão dos árabes, aconteceu com a invasão dos mongóis, aconteceu mais recentemente na história contemporânea, no século XIX, com a invasão britânica, aconteceu no século passado, no século XX, com a invasão soviética, e se consolida mais uma vez agora com a invasão estadunidense. Para que a gente possa entender melhor essa situação, vamos retroceder exatamente à questão da invasão soviética, que se dá no ano de 1979. Em 1979, vivíamos ainda um período de Guerra Fria, uma série de turbulências. A União Soviética dava sustentação a um governo que assumia o poder no Afeganistão e que tinha muita resistência por algumas parcelas da sociedade afegã. Os soviéticos, para darem apoio, resolvem enviar ali para o Afeganistão um contingente das suas forças armadas. E nesse momento, como disse, de Guerra Fria, a inteligência dos Estados Unidos da América percebeu que seria possível infligir aos soviéticos uma derrota dura, semelhante àquela que os Estados Unidos haviam tido, né, no Vietnã,
alguns anos antes. A ideia era exatamente transformar o Afeganistão no Vietnã dos soviéticos. Para que isso fosse possível, os Estados Unidos articularam uma situação onde eles direcionariam recursos econômicos e armas para alguns parceiros, alguns países próximos, que iriam, de alguma maneira, terceirizar essas armas e esses recursos para forças civis, né, incitando um movimento de guerrilha. Ali se estabeleceu uma aliança que, na realidade, se fortaleceu, uma aliança que já existia entre Estados Unidos da América, Arábia Saudita e Paquistão. E a partir dali, algumas figuras, principalmente dentro do Paquistão e na Arábia Saudita, começaram a se articular para buscar cidadãos, fossem eles afegãos ou de algumas outras áreas, que estivessem dispostos a entregar a sua vida em uma luta, em uma guerrilha, para expulsar a força invasora, no caso, a União Soviética. Estados Unidos, junto com a sua central de inteligência, a CIA, capitaneou armamento e treinamento militar para essas pessoas. A Arábia Saudita amealhou um grande capital, muito dinheiro para fornecer a esses soldados. E o Paquistão permitiu no seu território que se utilizasse ali, certo, o território para o treinamento. Né? Paquistão vizinho do Afeganistão, com uma geografia muito parecida, muito próxima e com inúmeros laços históricos entre os povos que habitam as duas áreas. Começa a saga dos Mujahideen. Os Mujahideen são os guerrilheiros que vão ser cooptados ali para essa luta, fundamentalmente a partir de uma visão sectária do ponto de vista da religião islâmica, uma visão muito particular e inúmeras vezes deturpada, que vem com a linha do islamismo sunita wahhabita da Arábia Saudita. Dentre esses cidadãos estará o famoso, posteriormente famoso, Osama Bin Laden, saudita, que vai se imiscuir nesse processo e vai lutar ali para tentar expulsar aqueles que estavam invadindo o Afeganistão. Os Mujahideen vão ser treinados, repito, armados, vão receber recursos, vão inclusive ser recebidos no início da década de 80 na própria Casa Branca, em uma foto muito famosa que circula pela internet, é muito fácil de ser acessada, onde está lá o então presidente republicano, conservador, Ronald Reagan, abraçando os Mujahideen, dando apoio aos Mujahideen, os quais vão ser vistos como guerrilheiros da liberdade. A guerra civil ali, a guerra de resistência dos afegãos para expulsar a União Soviética vai durar 10 anos, entre 1979 e 1989, e terminará com a derrota dos soviéticos, que terão que retornar para casa. Retornar para casa sem conseguir manter a estabilidade no país vizinho. Vai ser muito triste, vai ser tudo muito trágico. Durante esse período, os cálculos mostram que perto de 1,5 milhão de cidadãos e cidadãs afegãos foram mortos. A União Soviética vai ter aí um número de baixas na ordem de 10 mil soldados aproximadamente. E terminada, concluída essa guerra, com o retorno das forças soviéticas para a sua casa, semelhante ao que está acontecendo agora, exatamente neste momento, no caso dos Estados Unidos, o que vai ficar no Afeganistão vai ser um país extremamente arrebentado, trucidado e com uma guerra civil iminente. Por que uma guerra civil iminente? Porque os vários grupos de Mujahideen começam a uma luta, passam a vender
a sua força militar para os chamados senhores da guerra. Senhores da guerra afegãos. O que viriam a ser os senhores da guerra? Os senhores da guerra são os líderes dos clãs, das tribos, das inúmeras tribos que se espalham pelas cerca de 34 províncias do Afeganistão. Ali eles funcionam, né, de uma forma semelhante, ali que se aproxima à lógica feudal, né, do feudalismo, como se fossem senhores feudais, controladores da economia local, controladores das forças militares. E há um início de um conflito, uma guerra civil que vai se espalhar ali, certo? Desde a saída da União Soviética, entre os anos de 1990 até 1996. Durante esse período, emerge no meio desses mujahidin, no meio desses que foram armados e treinados pelos Estados Unidos da América, começa a florescer um pequeno grupo. Um pequeno grupo que vai ganhar força, um pequeno grupo que surge da pobreza, do desespero, do desamparo deste país extremamente arrebentado pela interferência de duas superpotências no seu território. E este pequeno grupo vai ganhando proporções, ele vai ganhando dimensão. Esse grupo é o Talibã. O Talibã vai se destacar por quê? Porque ele vai conseguir se articular de uma maneira tal que vai vencer a maior parte dos demais senhores da guerra. O seu comandante da época, um cidadão chamado, que recebeu o título de Mullah, o Mullah Omar, vai comandar este processo. E quando chega o ano de 1996, depois de muita conflagração, ele consegue dominar aproximadamente 90% de todo o território do Afeganistão. E a partir daí, o Talibã chega a tomar inclusive a capital, Cabul, e passa a se proclama o governo do Afeganistão, inclusive mudando o nome do país. O Talibã vai governar o Afeganistão entre 96 e 2001, com a característica que eu citei agora há pouco, do chamado da visão bastante deturpada do islamismo, uma visão bastante sectária do islamismo, uma visão realmente extremada dentro da linha tradicional, linha wahhabita proveniente da Arábia Saudita, mas com até maior fervor e maior sectarismo. Dentre as características, eles vão basicamente isolar o Afeganistão em relação aos vizinhos, vão procurar uma política de total desocidentalização, vão ter uma linha de visão em relação às mulheres extremamente brutal. Na realidade, vão oprimir, por essa visão extremamente conservadora, vão oprimir a população como um todo, proibindo a comunicação, gerando realmente um processo bastante complicado. Por outro lado, haverá uma parcela da população que vai dar apoio a esse movimento por uma questão muito simples. Depois de anos de ocupação estrangeira e depois de uma guerra civil extremamente violenta, muitos daqueles seres humanos enxergaram no Talibã, mesmo com toda a brutalidade do Talibã, enxergaram ali uma lógica de pacificação e uma estabilidade. É sempre importante lembrar que países que vivem conflitos, conflitos terríveis, tenebrosos como esses, quando se vivencia um período de estabilidade, uma parcela da população acaba aquecendo, acaba concordando com essa situação, com essas circunstâncias. A gente precisa entender que esse país, Afeganistão, extremamente pauperizado, extremamente empobrecido, um país com uma economia frágil, tem como sua principal fonte de renda desde antes, aliás, que se intensificou fundamentalmente durante a criação dessa resistência à invasão soviética pelos Estados Unidos e pelo Paquistão, o plantio da papoula, que vai ter dois caminhos aí
né, para utilização. A papoula ela é plantada em uma parte substancial do território afegão. Ali é uma área original desta flor, né? E a papoula ela tem uma série de aplicações econômicas. A papoula pode ser utilizada para combustível, a papoula pode ser utilizada para palha, a papoula pode ser utilizada para óleos, mas também da papoula pode se extrair o ópio. E o ópio é a base da heroína, uma droga violentíssima. Pois bem, é importante relembrarmos que durante o período da luta dos Mujahedin contra a invasão soviética, os Estados Unidos e o Serviço Secreto do Paquistão incentivaram a produção de papoula, visando a extração do ópio para a comercialização de heroína e, portanto, conseguindo gerar muita riqueza para alguns dos senhores da guerra que estavam aliados a esse acordo, esse acerto, né, entre Estados Unidos, Paquistão e Arábia Saudita para expulsar a União Soviética de lá. É fundamental citarmos isso porque quando o Talibã chega ao poder, ele, numa postura bastante, vamos dizer assim, fixada nessa sua visão religiosa extremada, ele vai proibir o cultivo de papoula. A proibição vai acontecer durante esse breve período em que eles estarão governando. É importante e interessante a gente ver que o Mullah Omar, o grande líder do início do Talibã, vai abrigar no seu território a figura de Osama Bin Laden e do grupo que Osama Bin Laden vai fundar e que não é o mesmo grupo do Mullah Omar. A Al-Qaeda. A Al-Qaeda nunca foi a mesma coisa que o Talibã, embora o Talibã e a Al-Qaeda tinham algumas similaridades. Seja do ponto de vista da visão extremada, né? Seja do ponto de vista de uma devoção sectária ao islamismo, esse islamismo, repito, insisto, deturpado, né? Com uma leitura literal extremada, diferente do que é a religião islâmica, né? Esta religião bastante democrática, né? E que tem aí milhões, né, de adeptos mundo afora. Al-Qaeda e Talibã, um nível de relação estabelecido ali. Mas linhas de pensamento, linhas de ação muito diferentes. O Talibã tinha um objetivo e o objetivo deles era o quê? Manter o Afeganistão, governar o Afeganistão, dentro dos princípios que eles consideravam corretos. A Al-Qaeda, uma organização de caráter mais internacionalista, também ali insuflada, criada a partir dos Estados Unidos da América, da presença imperialista dos Estados Unidos da América e do apoio que eles deram a essa figura que é Osama Bin Laden e aos seus companheiros. Pois a Al-Qaeda se vira contra os Estados Unidos, visto como a figura terrível do Ocidente, né, a grande representação da invasão do Ocidente, e vai ter uma série de ataques, vai fazer uma série de ataques em vários lugares do mundo, inclusive os de 11 de setembro de 2001. É muito importante, muito interessante a gente perceber que depois que acontecem os ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos mudam e passam a ter uma postura. Aliás, mudar eu acho que é um pouco de exagero da minha parte. Vamos enfatizar. Eles passam a ter uma nova postura a respeito da geopolítica mundial. Ali vai entrar, né, no governo Bush, George W. Bush, vai entrar em cena a chamada guerra ao terror. Um desses slogans muito fortes, típicos do imperialismo. E um símbolo da chamada guerra ao terror será a vingança
que os Estados Unidos se veem no direito de fazer contra algum povo que eles, Estados Unidos, vão identificar como responsáveis pelos ataques de 11 de setembro. É sempre importante relembrar que não existia nenhum afegão, absolutamente nenhum afegão, nos ataques. Sempre é importante relembrar que a argumentação de que os terroristas que teriam feito o ataque, que fizeram o ataque, teriam treinado no Afeganistão é completamente balela. Até porque o Afeganistão, um país completamente arrebentado, né, destruído desde a guerra de 1979, sequer tinha espaço, certo? Nem aeroportos tinha para poder pegar e fazer, aeroportos e aviões suficientes para poder pegar e fazer esse tipo de treinamento. Mas o mundo se calou. As potências mundiais se calaram e permitiram que os Estados Unidos iniciassem uma invasão que se dá em curto espaço de tempo, entre outubro de 2001 e dezembro de 2001, e a partir daí o governo Bush se declarasse vencedor. O Talibã estaria vencido. E essa é a característica marcante que a gente deve destacar no momento em que se percebe como a estratégia geopolítica dos Estados Unidos de 2001 se configura. Estamos falando de uma tentativa de estabelecer esses preceitos chamados guerra ao terror e fazer um retorno triunfal dos Estados Unidos ao cenário geopolítico mundial, comandando de forma basicamente unilateral o mundo como um todo. Os Estados Unidos, para vencer essa guerra, vencer o Talibã, utilizaram uma série de bombardeios e compraram apoio mercenário de cidadãos afegãos. Compraram apoio de algumas lideranças, de alguns senhores da guerra que não pertenciam ao Talibã. Principalmente de um grupo do norte do Afeganistão, chamado Aliança do Norte. A partir daí, os Estados Unidos vão despejar no Afeganistão, durante esse período, algo em torno, um pouco mais de 2 trilhões de dólares. Esse dinheiro vai sair dos cofres públicos, portanto do Estado dos Estados Unidos, e vai ser distribuído para empresas estadunidenses ou aliadas para que elas possam reconstruir o Afeganistão. Esse dinheiro também vai ser direcionado exatamente para essas forças militares, para garantir que elas mantenham a estrutura de um governo submisso, subalterno, um governo fantoche que vá atender os interesses dos Estados Unidos ali dentro. Nesse momento, repito, os demais países do mundo ficam isentos. A presença do Afeganistão, do Talibã ali naquele caso, ela incomodava alguns países vizinhos, significativamente o Irã, que faz uma fronteira extensa com o Afeganistão, e que o Talibã tinha divergências muito profundas com o regime iraniano. Então o resto do mundo fica observando o que os Estados Unidos estão fazendo. Esses 20 anos vão se passar, repito, os investimentos serão altos, muitas empresas, muitas pessoas vão ganhar muito dinheiro, muitas empresas privadas vão ganhar muito dinheiro saindo dos cofres públicos dos Estados Unidos da América, e o país Afeganistão, esse vai continuar numa situação calamitosa. A economia do Afeganistão vai continuar totalmente dependente. O fluxo de venda do ópio para a fabricação de heroína vai aumentar de forma extremamente significativa. É muito importante, a gente perceber aí, que os Estados Unidos vão executar nesse país algo semelhante que eles executam na América Latina, que é permitir que aqueles aliados geopolíticos possam lucrar com o tráfico e, por outro lado, executar uma política de combate às drogas
que na realidade é uma política, uma geopolítica, porque eles vão combater aqueles que são inimigos dos seus interesses geopolíticos. Este processo ele vai seguir adiante. Vão passar pelo governo dos Estados Unidos não apenas o Bush, que foi quem iniciou, mas depois Obama, em 2 mandatos, Trump e Biden. Um jogo entre republicanos, democratas. Durante esse período, é importante relembrarmos que já no governo Obama, os Estados Unidos, a elite político-econômica estadunidense, começa a perceber que os seus interesses ali começavam a se esgotar, que os recursos, os ganhos econômicos já começavam a rarear, que na realidade, certo, os Estados Unidos precisavam, começavam a ver uma necessidade de buscar outras fontes para a sua riqueza, percebiam claramente ali a emergência de novas potências na região central, fundamentalmente a China. A China, que dá um salto impressionante do ponto de vista da sua força, se firmando como a grande potência da Ásia, e junto à Rússia, que também teve uma recomposição importante, estabelecendo uma série de alianças, inclusive a mais importante, mais significativa do ponto de vista do desenvolvimento econômico, a nova Rota da Seda, essa área de investimentos pesadíssimo que a China tem propiciado no território asiático. Pois bem, tudo isso mostrava uma mudança de conjuntura. Aquela visão da estratégia dos Estados Unidos do início lá de 2001, de usar não somente o Afeganistão, mas depois também o Iraque, outro país que os Estados Unidos invadiram sob desculpas, certo? Sem muito fundamento, aliás, sem nenhum fundamento na lógica. Essa estrutura, o Iraque, que os Estados Unidos já tinham saído, já haviam abandonado, e quando abandonaram, o seu abandono permitiu uma fragmentação monumental naquele território que fez eclodir, fez nascer o chamado Estado Islâmico, um grupo violentíssimo, um grupo mais sectário talvez até do que o próprio Talibã. Pois bem, essa postura ela foi se modificando com o tempo. O governo dos Estados Unidos e a sua elite econômica que lhe dá sustentação foi percebendo a necessidade de buscar novos ares. E diante disso, depois de protelar, chegou o momento, certo? Desde que Trump teve acordos, começou a iniciar acordos em 2018 com o Talibã. E esses acordos que ele inicia lá em 2018 com o Talibã, olha só que coisa fantástica, dão uma demonstração clara de que os Estados Unidos começam a aceitar o Talibã. Vejam vocês que mudança significativa de 180 graus na postura dos Estados Unidos. Em 2001, o Talibã é o inimigo da liberdade, é aquele que tem que ser destruído. Mas já a partir de 2018 até agora, passa a ser um país, inclusive, visto como um possível aliado no combate a outras forças terroristas, como, por exemplo, o Estado Islâmico. Isso não é nenhuma novidade na geopolítica, pessoal. Aliás, fica como dica, a gente relembrar aí uma das séries de filmes mais imperialistas que já foram produzidas por Hollywood, a série dos anos 80, da década de 80, Rambo. E quando você vai lá assistir Rambo, você vai ver que em determinado momento há um elogio do Rambo exatamente aos mujahedin, exatamente aos soldados de Alá. Aqueles, certo, que estariam empenhados nessa visão sectária, nessa visão muito particular de um islamismo deturpado. Pois depois eles viraram os terroristas, certo? Esse tipo de visão, esse tipo de postura não é novidade. As forças do Império elas têm esta capacidade de flexibilização mediante os seus interesses atuais.
para garantir esses interesses atuais. Da mesma maneira, as lideranças do Talibã foram cada vez mais se aperfeiçoando no processo de reconstrução da sua força. Já a partir de 2004, 2005, o Talibã vai se reerguer. E nesse processo em que ele vai gradativamente se reerguendo, ele vai estabelecendo novos arcos de aliança, também mostrando uma flexibilidade enorme para um grupo tão principista e sectário como é o Talibã. Vejam vocês como a arte de fazer política, né, em busca de objetivos concretos, ela pode mudar até mesmo os grupos mais radicais, né, e sectários, como por exemplo o caso do Talibã. E por que eu falo isso? Porque ali, a partir de 2004, 2005, o Talibã começa a gradativamente estender uma série de linhas que vão, alguns anos depois, incidir numa construção de novas alianças. A mais absurda dessas é essa que eu acabei de citar com o próprio Estados Unidos, com Trump. Mas antes disso, também eles vão estabelecer alianças com o Irã, seu antigo inimigo, com os russos, herdeiros da União Soviética, né, que mataram mais de 1,5 milhão de afegãos durante a sua ocupação, com a China. Tudo isso vai estar estabelecido com o Paquistão. Aliás, o Paquistão eles sempre tiveram, né, aliança ali, certo, bem amarrada. Mas essas grandes potências vizinhas, tá? O Afeganistão, o Talibã vai gradativamente estabelecendo esse arco de alianças. Principalmente mostrando a eles o seguinte: nós seremos um país em que a estabilidade vai se manter. Ou seja, não haverão grupos que possam colocar em risco a lógica da estabilidade. E com estabilidade, as potências vão ganhar dinheiro. Já ganham vendendo armas, vão poder vender novas tecnologias e outras situações para poder garantir ali investimento no país sob o regime do Talibã. Uma das demonstrações de força do Talibã vai ser exatamente o quê? A sua resistência e os seus ataques ao Estado Islâmico. Aliás, assim que houve a tomada de poder em 15 de agosto, né, a tomada de Cabul, né, e consequentemente a tomada do poder do Talibã no país como um todo, assim que isso aconteceu, o Talibã fez questão de assassinar o principal líder do Estado Islâmico que estava preso lá no seu território, para dar um recado, né, às potências vizinhas de que eles vão ser duros com os terroristas, com os grupos que vão se sublevar. Este novo Talibã, né, que emerge de um país que teve aí aproximadamente, os cálculos dizem algo em torno de 400 mil cidadãos e cidadãs mortos nesses 20 anos, para um número aí de perto de 2.000, 2.500 estadunidenses, soldados estadunidenses que ali morreram. Este país está aí em vias de se reconstruir. Estabeleceu de uma forma extremamente pragmática todo esse arco de alianças, e nós, aqui do Ocidente, temos o que? Vamos observar, como é que se dará esse processo. Há muita preocupação, obviamente, com a questão dos direitos humanos, com a lógica do desrespeito aos direitos humanos, até porque o Talibã teve uma passagem extremamente catastrófica nesse sentido, de total desrespeito aos direitos humanos de todos os cidadãos e, mais especificamente, das mulheres, que acabaram por sofrer de forma violenta, sendo excluídas da possibilidade de estudar, sendo excluídas da possibilidade de trabalho, sendo excluídas da possibilidade de uma vida pública abrangente, com todas as garantias para que as mulheres exerçam em pé de igualdade esse tipo de relação com os homens. Estamos ainda em compasso de espera. O Talibã, usando de uma tecnologia de comunicação muito atual, fez questão de enfatizar que respeitará a condição feminina, assim como respeitará inclusive aqueles que estiveram ao lado dos Estados Unidos no processo de ocupação. Ainda é muito cedo, não devemos obviamente cair, certo? Acreditar em 100% nisso, nós temos que esperar, temos que aguardar, certo? Vamos baseados no que houve no passado,
Nós temos que observar se realmente o Talibã mudou e está mais, vamos dizer assim, mais passível de acordos de alianças, não só no cenário externo, mas também de garantir uma estabilidade com menos dureza, menos brutalidade no campo interno, ou se tudo isso é uma quimera, se estamos simplesmente diante de uma uma nova sucessão de ataques a essas condições das pessoas. Todos se apressam em querer saber se foi uma derrota dos Estados Unidos, uma derrota do imperialismo. Você pode olhar por vários ângulos. Seguramente os Estados Unidos, repito, os Estados Unidos já não estavam mais, né, já não tem mais o mesmo afinco em relação a essa área, a essa região. Os Estados Unidos estão, como eu disse, aliás, no vídeo passado sobre China e Taiwan, os Estados Unidos estão extremamente preocupados com a situação da China ali, certo? E muito focados na questão do mar da China, ali, certo? Na defesa das circunstâncias de Taiwan. De qualquer maneira, obviamente que a estratégia estadunidense foi derrotada, né? Foi derrotada porque os Estados Unidos venderam ao mundo lá no início do século XXI essa ideia, essa história de que iriam implantar democracia mundo afora, né, e de que o Talibã não resistiria. Não só resistiu, como deu a volta por cima. Até porque, se nós temos relógios, eles têm tempo. Ou seja, eles conseguiram, né, se fixar depois de todo este período. Nós devemos, aqui do nosso lado, termos muito cuidado, estarmos muito atentos. Também não podemos, obviamente, ter essa gana ocidental de querer impor ao mundo a nossa visão. Devemos, obviamente, entender, respeitar quando as características particulares de cada povo, mas sempre, obviamente sempre, defendendo os direitos humanos. Sempre de olho e defendendo na defesa aí, de uma sociedade que seja uma sociedade plural, que seja uma sociedade democrática, que não tenha, que não traga aí, esses arroubos ultradireitistas, conservadores, ultraconservadores, de desrespeito total à humanidade. E repetindo dentro dessa linha, precisamos nos preocupar em não cairmos no engodo que a maior parte da mídia ocidental tem tentado passar, como aliás ela costuma passar sempre, de gerar uma visão islamofóbica, de desrespeito à lógica da realidade religiosa de cada povo, da soberania, da autonomia de cada povo. Os abusos que o Talibã cometeu no passado e que ele pode voltar a cometer, eles não são a característica do Islã. Eles são uma característica de um grupo que, por um objetivo político, faz uma leitura particular e deturpada de uma religião. E isso, lamentavelmente, pode acontecer em qualquer manifestação religiosa. Dentro destes princípios, a nossa postura aqui é tentar, como disse, desatar alguns dos nós. Espero que essa conversa possa ter propiciado um pouco deste intento que o vídeo se propôs. Um forte abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.